A paz do Senhor, queridos. Vamos iniciar o nosso segundo encontro, nosso segundo treinamento do Clubinho EBI. No primeiro encontro falávamos sobre o planejamento da Escola Bíblica Infantil e agora vamos falar sobre a Escola Bíblica de Férias. Amém? Se você não conhece ou está chegando agora e quer saber sobre os treinamentos anteriores, é muito fácil. Basta acessar o nosso site, grupoelementos.com.br, e lá na opção do Clubinho EBI, fazer acesso com seu usuário e senha à sala virtual. Dentro da sala virtual, você encontrará o painel do professor e que dentro do painel do professor tem a opção Educação Continuada. É na Educação Continuada, dentro do painel do professor, que você vai poder ter acesso a todos os treinamentos e materiais complementares dessas videoaulas. Inclusive, essa aula, nós temos apostilas e todos os outros fundamentos que compõem, complementam essa videoaula, estarão disponíveis na Educação Continuada no painel do professor. Amém? Eu peço a Deus que me use tremendamente e abra seu coração para essa ministração, de maneira que você possa ser tremendamente abençoado e abençoada. Amém? É muito importante também que você tenha um lápis, uma caneta, um papel, seus materiais para anotação daquilo que vai ser falado. É muito importante fazer os seus apontamentos daquilo que o Senhor falar no seu coração, de maneira que seja proveitoso pedagogicamente para a sua aplicação dentro do seu ministério, da sua diaconia, do seu serviço a Deus. Abram suas Bíblias, por favor, em Colossenses 3,16, que diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. A palavra de Deus nos diz nos dá, ensinem uns aos outros, aconselhem-se, e ele nos diz uma maneira de fazer isso, com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. Em outras palavras, a palavra está querendo dizer assim: busquem recursos, sejam dinâmicos, façam isso de forma lúdica, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos, cânticos, movimente isso de forma dinâmica, de forma lúdica, para o conhecimento e o aconselhamento, para que a palavra de Deus habite ricamente em nossos corações. Em Colossenses 3,17, ele continua: e tudo quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, tudo o quanto fizerdes, seja por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus. E nós fazemos em nome do Senhor Jesus, amém? A Escola Bíblica de Férias, ela tem um propósito, que é anunciar o nome de Jesus. Então, vamos dar continuidade à nossa videoaula. A Escola Bíblica de Férias é importante ferramenta na evangelização de crianças. Aqui podemos perceber e visualizar a Escola Bíblica de Férias como uma ferramenta. E essa ferramenta serve para quê? Para evangelizar crianças, para a evangelização de crianças. Podemos dizer, então, que a EBF, a Escola Bíblica de Férias, é um evento evangelístico que trabalha um determinado assunto aprofundado. Então, quando a gente fala que a EBF é um evento evangelístico, você que já acompanhou o nosso primeiro treinamento, um evento está dentro do meu plano, porque o plano é o resultado do planejamento, né? O resultado do planejamento é o plano. Todo planejamento, toda estratégia tem um plano de ação. Então, dentro do meu plano, ou melhor, dentro do meu planejamento eu tenho um plano e o evento vai estar dentro desse planejamento, que consequentemente vai me gerar a necessidade de criar um plano. E esse plano, nesse caso aqui, seria um programa, por exemplo, um conteúdo programático daquilo que será desenvolvido na EBF. Tá bom? E quando ele fala que é evangelístico, é porque tem a função de evangelizar crianças e trabalha por um determinado assunto aprofundado. Obviamente que se você não quiser pôr um tema, não existe uma regra, não existe um padrão. Você deve fazer conforme o Espírito testificar em seu coração. Mas nós aconselhamos que seja feita uma escolha de um determinado assunto para que esse assunto possa ser aprofundado.
tá? Então, a escola bíblica de férias, como o nome já diz, acontece nas férias das crianças e pode ser feito em um final de semana, por exemplo, sábado, domingo, ou em 5 dias consecutivos e até mesmo em um único dia. Então, o que é importante aqui? O importante é que ela seja bem feita, que a colônia ou a escola bíblica, né, seja organizada, didática, proveitosa, para ensinar a Bíblia, princípios e mensagens nas férias das crianças. Então, quando e onde aconteceu a primeira EBF? Então, a primeira EBF ela acontece há 117 anos atrás, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, por uma irmã chamada Hélia. Ela percebeu que no período das férias das crianças, elas ficavam com a maior parte do tempo nas ruas, sem orientação de um adulto, sem orientação de um responsável, expostas a ensinamentos e influências negativas. Então, o que ela fez? A irmã resolveu, então, promover encontros diários das crianças. Essa informação você pode encontrar na fonte que a gente colocou aqui abaixo do slide, no site do Discipulado Infantil. Em outros sites na internet você também encontra essa informação, né, validando que essa irmã foi a primeira irmã a criar uma EBF. Então, a EBF que foi criada em Nova York, nos Estados Unidos, pela irmã Hélia, que tinha uma finalidade de tirar essas crianças da rua, que reforça o que nós lá no início começamos a falar sobre o que é uma EBF. É um evento evangelístico. Quando a gente tem essa visão, amplia para muitas outras possibilidades, que muitas das vezes a gente tem aquela visão, vamos recriar, vamos fazer uma coisa dinâmica para as crianças que estão dentro da igreja. Isso também deve acontecer, mas a gente também precisa entender que a finalidade de uma escola bíblica de férias é trazer crianças de fora para dentro da igreja. Então, mas qual é o objetivo de uma escola bíblica de férias? Vamos entender, então, quais são os objetivos de uma escola bíblica de férias. Esse principal objetivo, né, da escola bíblica de férias é alcançar as crianças que estão próximas à igreja e oferecer atividades diferentes, além da experiência de ter um tempo divertido e alegre na EBF na igreja. Então, o principal objetivo da escola bíblica de férias é alcançar vidas, alcançar crianças que estão próximas da igreja, ou seja, que estão ao redor da igreja, as crianças que estão na vizinhança e que ainda não conhecem a palavra de Deus, porque como vimos lá no início, a EBF tem um objetivo, é um evento evangelístico. Então, por que eu deveria fazer uma EBF na minha igreja? Então, a EBF ela é um projeto à parte, com conteúdo extra, mas os resultados são abençoados e visivelmente recompensadores. A infância é um período da vida que deve ser marcado com experiências boas e a EBF pode ser uma delas. Não tem uma obrigatoriedade de fazer uma. Então, eu tenho que incluir uma EBF no meu planejamento bíblico infantil? Não. Eu posso fazer um ano, outro ano não? Pode, tá? Talvez você possa pensar assim, mas eu estou vendo agora e eu não fiz a EBF. Já passou, eu não vou ter tempo de me organizar. Mas as crianças também têm férias no meio do ano, por exemplo. Você pode já pensar para aqueles que se organizam e criam um planejamento com bastante antecipação no próximo ano. Então, é muito importante que a gente compreenda esses assuntos para que a gente engrandeça o nosso plano, o nosso planejamento pedagógico bíblico, né? Porque nós estamos falando de uma educação cristã e a pedagogia ela está dentro desse campo com toda a sabedoria. Então eu busco de todos os campos do conhecimento que Deus nos deu, porque todas as coisas são para Ele e por Ele, né? Então todos os conhecimentos eles são possivelmente importantes dentro desse processo, né? Dentro de um processo pedagógico, dentro de um processo cristão. Então é um projeto à parte. Você precisa entender que você pode ou não fazer isso dentro da sua escola bíblica infantil, mas você também precisa perceber e analisar os resultados disso, né? E os benefícios. Quais são os benefícios da escola bíblica de férias? Quais são esses benefícios? A gente vai
ver agora cada um deles, tá bom? Ter novas crianças para ouvir sobre a palavra de Deus. Então, você traz novas pessoas para ouvir a palavra de Deus, isso é muito importante. Criar uma integração de convívio maior entre as crianças, porque quando elas têm uma abordagem diferente, elas têm um comportamento, uma reação diferente sobre isso. Você pode falar sobre um tema por um maior tempo contínuo. Então, se a sua colônia, por exemplo, na sua escola bíblica, ela tiver determinado que vai ser 3 dias, uma semana, você vai aprofundar isso de uma forma, uma continuidade, num tempo maior, e você proporciona às crianças uma nova experiência. Obviamente, amados, nós estamos falando também com as crianças que já estão na igreja, que precisam ser discipuladas, mas precisamos entender e ter essa visão evangelística sobre a escola bíblica de férias. Amém? Para isso, conforme vimos no primeiro treinamento, é preciso existir planejamento. É sobre o planejamento, para que me gere um plano para que eu possa executar de uma forma tremendamente abençoada. E então eu preciso, por exemplo, definir se será o dia todo, se serão 2 dias, se serão 3 ou 4 ou 5 dias consecutivos, quantos dias vai durar essa colônia. Né? Eu chamo de colônia, mas também podemos falar de. É porque algumas pessoas vão chamar de colônia de férias bíblica, né? Escola bíblica. O nome não importa. O que importa é a visão, é o aprofundamento disso e o contexto que isso está inserido. Né? Que no caso é um evento evangelístico, é um evento que acontece nas férias, tem uma visão para tirar a criança da rua. Aí você pode falar assim, mas não tem crianças brincando na rua no meu bairro. Mas quantas crianças estão nos tablets, nos eletrônicos, nos celulares, nos smartphones o tempo inteiro e poderiam estar ali na sua igreja? Por isso é importante definir um tema para que toda a colônia, toda a escola bíblica de férias, ela seja desenvolvida e criada e um tema aprofundado, como a gente viu lá no início. Recrute pessoas, então é importante ter essa visão de recrutamento, porque muitas das vezes, ou eu tenho uma equipe pequena, ou eu vou fazer algo grande que a minha equipe não vai suportar, ou toda a igreja pode estar envolvida. Não necessariamente só o departamento infantil da igreja, mas por se tratar de um evento evangelístico, eu posso envolver a equipe de música para cantar, eu posso envolver as irmãs que ficam na portaria para recepcionar, essas crianças que certamente vêm com os pais. Existe uma série de grupos dentro da igreja, de serviços que podem ser incluídos e podem ser trabalhados em conjuntos nesse evento evangelístico. Bom, é importante também selecionar a lista de recursos. Que recursos eu vou utilizar para fazer essa colônia? Às vezes, eu preciso entender se eu tenho esses recursos, se eu preciso dispor de uma oferta da igreja, se eu vou recorrer ao pastor, se eu vou, por exemplo, buscar recursos que já existem, como, por exemplo, fazer uma oficina artística com materiais recicláveis, né, dentro de uma aplicabilidade do ensino da palavra. Existem diversos recursos e eu preciso saber quais esses recursos. Eu vou fazer uma atividade com uma bola, uma brincadeira, eu preciso entender. A criação de um roteiro, não está aqui, mas poderia estar entrando isso também na definição de um tema. É importante eu ter um roteiro. Se eu sou líder de um ministério infantil, eu vou entregar um roteiro para a minha equipe. Eu vou construir também esse roteiro juntamente com a minha equipe, para que isso seja também participativo. Amém? E também a importância de divulgar. Amado, se a gente está entendendo que a Escola Bíblica de Férias é um evento evangelístico, a divulgação precisa estar como algo talvez principal dentro de todo esse processo pedagógico. Porque quando eu penso que eu vou falar com pessoas que não conhecem, eu preciso que isso seja divulgado com antecedência, com organização. E aí eu posso criar um flyer para poder divulgar, um panfleto. Eu posso colocar um carro de som. Eu não tenho esse recurso. Eu posso ficar na porta da igreja durante alguns dias antecipados para estar divulgando isso. Eu posso pedir para as próprias crianças trazerem um amigo. Existem diversas maneiras que isso pode ser anunciado. Eu posso pedir para o pastor divulgar isso no púlpito, para que os membros da igreja divulguem em seus apartamentos, nas suas casas, nas suas vizinhanças, nos bairros vizinhos.
eu preciso pensar numa divulgação, porque a EBF ela é um evento evangelístico infantil. É uma maneira que nós temos de trazer novas crianças para pregar e falar as boas novas. Amém? E é importante também realizar. Não adianta só a gente ficar planejando e sonhando e não executar essas ações. Eu preciso planejar, eu preciso ter um plano e eu preciso realizar. A gente viu isso lá no primeiro treinamento, da importância de você fazer isso tudo. Obviamente, nós não estamos falando sobre que tudo isso tem que estar debaixo de oração, que a oração talvez não, a oração é o primeiro passo. Não falamos sobre oração, porque entendemos que você já sabe isso, porque é um conhecimento adquirido no primeiro treinamento, quando falávamos de Neemias e sobre o que Neemias planejou. Amém? Então, é sobre isso que nós estamos falando hoje. Nós vamos ainda falar mais alguns assuntos sobre essa questão da escola bíblica de férias e acompanhe comigo, tá bom? A gente ainda tem mais algumas informações. É muito importante que você acesse o painel do professor e os materiais complementares. Lá nós vamos estar colocando um release chamado Colônia de Férias Tempo de Brincar. Grupo Elementos, a gente trabalha com ministérios infantis atendendo professores e líderes ministeriais de igrejas de todo o Brasil, mas nós também trabalhamos com colônia de férias dentro das escolas seculares do Brasil todo para educação infantil e ensino fundamental. Então nós colocamos a colônia de férias lá, o nosso release, um programa daquilo que nós executamos. E o exercício para você que é membro do nosso clubinho é usar aquele material para utilizar como uma inspiração para que você crie o seu programa, tá? Por que que então você não está falando, por exemplo, da aplicabilidade, de como a gente pode estar executando as tarefas dentro de uma colônia de férias? Nós não estamos falando isso porque nós não temos uma visão de curso, nós não queremos ensinar propriamente, nós queremos abrir, oferecer possibilidades, porque nós somos o que chamamos de educação continuada. O professor de uma escola normal, uma escola secular, ele tem um profissional na vida dele chamado coordenador pedagógico. E o Clube EBI ele assume essa consultoria pedagógica. O coordenador pedagógico ele tem a função de trazer a educação continuada para aquele professor. Entendemos que todo professor ele está continuamente aprendendo para melhorar suas práticas pedagógicas, para aprender conteúdos, atualizar recursos, didáticas sobre aquilo, e a gente percebe que isso é algo que precisa acontecer também no meio secular, no meio cristão, desculpa. Dentro dos ministérios, porque como a gente viu lá no início, busque toda a sabedoria. Então nós precisamos buscar essa sabedoria que vem do alto. Amém? Então, dentro desse princípio, o exercício é leia, baixe o PDF, Coluna de Férias, Tempo de Brincar, e por ali você vai ter uma base de como criar o seu programa da sua escola. É preciso que você coloque os horários, as atividades que vão acontecer. E aí, mediante a sua entrega, a gente vai estar te ajudando nisso e te dando ideias sobre o seu plano. Porque é isso que um coordenador pedagógico faz e é isso que nós vamos fazer por você. Nós vamos pegar o seu plano e vamos te dar orientações com ideias e sugestões. Eu gosto muito de usar aquela música da Aline Barros, da massinha, por exemplo, para trazer uma oficina de massinha para as crianças. É uma maneira delas ouvirem a música. Ali tem uma mensagem muito importante, significativa, né, de como Deus nos criou, como fomos formados, como nós fomos modelados. E através de uma oficina de massinha eu posso falar muitas coisas com as crianças. Eu posso ensinar como Deus nos molda, como Deus nos formou, que é do barro. Eu posso também usar argila, por exemplo. E tem umas forminhas que você pode brincar com essas massinhas enquanto você está colocando essa música. Pode fazer um quiz com perguntas bíblicas. Existem diversos jogos e nós vamos ver essas dinâmicas, essas questões lúdicas no decorrer dos nossos treinamentos. Mas, especificamente, nosso objetivo é entender qual é a importância de uma escola bíblica de férias, qual é o fundamento dela e quais são os objetivos dela. Agora que você já sabe o que é uma escola bíblica de férias, quais são os objetivos, qual a importância de fazer uma escola bíblica dentro da minha igreja,
como eu posso me planejar e o que deve conter no meu plano para criar, chegou a hora de você colocar a mão na massa e executar. Baixe o nosso material com a nossa apostila para que você possa ler todo o conteúdo e reforçar, e também crie o seu conteúdo. Estamos esperando você na nosso encontro online, né, que acontece lá no calendário. Você que também está chegando agora e não sabe, lá no portal você consegue, dentro da nossa plataforma, na sala virtual do Clube EBI, acessar as datas dos nossos encontros, os temas do nosso calendário, tá bom? A gente quer que você tenha uma tarde, uma noite, uma manhã, não sei em que momento você está ouvindo essa aula, abençoada, e que a gente possa continuar a nossa caminhada. Por favor, nos envie o seu plano por e-mail, se você quiser, se você preferir por e-mail. O nosso e-mail é pedagógico@grupoelementos.com.br. Você também pode colocar o seu material lá no nosso grupo do WhatsApp, para que os alunos possam também comentar e trocar. Esses materiais que vocês forem criar ficarão disponíveis no nosso Drive Pedagógico, que é uma outra opção, que se você já é nosso aluno, você sabe, tem lá uma opção dos alunos compartilharem. E até quero aproveitar esse momento que a gente está falando do Drive, para te estimular, te fazer um convite a tudo aquilo que você produziu, aquilo que você criou, compartilhe, né? Porque quando a palavra fala de dons, de talentos, eles foram feitos por Deus. Os dons, né? Os talentos a gente adquire à medida que a gente busca. Mas os dons foram dados por Deus a nós. E nós devemos compartilhar isso com outras pessoas, com a igreja de Deus. Amém? Então, é isso, queridos. Bons estudos para vocês.